Fala pessoal, agora nós vamos falar sobre a contratação temporária, né? Essa é uma prática que acontece na administração pública e que infelizmente, assim como ocorre com os cargos em comissão, às vezes é utilizada de forma desviada aí, infelizmente. Mas nós vamos explicar o fim, o propósito, a importância da contratação por tempo determinado, começando aqui então com o inciso 9 da Constituição Federal, que nos diz que a lei estabelecerá os casos, né, de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui nós temos que começar a pegar os detalhes. Para que serve a contratação temporária? A contratação temporária ela poderia acontecer na seguinte situação. Imagine que você tem aqui uma curva, né? E aqui nós estamos analisando a demanda da administração pública. A demanda normal, ela fica oscilando aqui assim, ó. Aí nessa demanda normal, você vai ter servidores para cumprir essa demanda. Mas de repente você tem uma demanda que você sabe que subiu, mas que ela logo vai descer. Você sabe que o aumento dessa demanda aqui decorreu de um caso excepcional. Então, para atender a isso aqui, ó, você pode lançar mão da contratação temporária. Um exemplo acontece no IBGE. Você tem os recenseadores. O IBGE tem uma demanda de trabalho, mas a cada 10 anos, quando ele realiza aquele censuzão completão, ele tem um volume de trabalho que aumenta muitas vezes a sua capacidade de produção. Para essa situação, ele vai contratar temporários. Por quê? Porque quando acabar o censo, ele não precisa mais daquele pessoal. Outro exemplo, você pode ter ali uma quantidade X de servidores da área de saúde que atendem ao que nós precisamos no dia a dia, mas de repente nós podemos passar por uma epidemia e essa epidemia aumenta sensivelmente a quantidade de servidores que nós precisamos. E aí talvez aqui você tenha que contratar alguns servidores a mais, mas você contrata eles de forma temporária só para atender aquela situação. Outro caso que você pode justificar a contratação de temporário é um aumento da sua demanda, mas que ocorra de forma que antes não era planejada, mas que a partir de agora nós vamos precisar dela basicamente de forma eterna, vamos dizer assim. O problema é que isso aconteceu muito rápido e aí não deu tempo de você fazer um concurso público para contratar os efetivos. Então aqui você poderia contratar os temporários enquanto você promove o concurso público para depois contratar os efetivos que vão desempenhar aquela atribuição. Seria mais um exemplo que nós teríamos. O terceiro e último exemplo trata dos chamados professores substitutos. Você tem o professor titular em universidade, isso é muito comum, e a professora, vamos supor, entra de licença maternidade. Ela vai ficar lá durante 6 meses licenciada para cuidar do seu filho, da sua filha. Enquanto isso, você vai precisar de um outro professor para lecionar aquela disciplina. Você não vai contratar alguém efetivamente, porque quando a professora titular retornar para o cargo, você vai ficar com 2 e você só precisa de 1. Então, nesse caso, você contrata um substituto, contrata ele de forma temporária e quando acabar o período da licença maternidade, esse camarada vai embora e a titular reassume o exercício das atribuições. São alguns dos exemplos de contratação de temporário, né, nos termos que a gente prevê na Constituição Federal. Olha só, a Constituição, ela diz que os casos de contratação por tempo determinado, eles devem ser definidos em lei. Então, é uma norma que depende de regulamentação. Tem que ter uma lei para dizer quais são as situações, como é que vai funcionar essa contratação, qual o prazo de duração dessa contratação. Então, tem que ter lei para isso. Por que isso é muito importante? Porque a gente sempre vê a administração pública, às vezes, contratando temporário, dizendo, a gente está contratando temporário porque nós estamos precisando. Tá, qual a lei que fundamentou essa sua contratação? E muitas vezes isso chega ao Poder Judiciário e ele considera ilegal ou até inconstitucional esse tipo de contratação quando não é fundamentado em lei. Então tem que ter uma lei. Só que o simples fato de ter uma lei, a lei vai dizer assim, ó, o que é muito comum. Se você pegar muitos órgãos por aí, ou muitos entes da federação, vai ter uma lei assim, ó, fica o poder público a autorizar pessoas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. E o que mais?
Veja que a lei não estabelece quais são os casos, quais são as condições. Por isso que o STF, em várias oportunidades, vem dizendo que é o seguinte, tem que ter lei. E essa lei, ela não pode ser genérica. A lei tem que efetivamente definir quais são as condições de contratação dos temporários e não simplesmente autorizar a contratar temporário para qualquer situação. Tem que delimitar quais são os casos. Outra coisa importante é que quando a gente fala da contratação de temporário, isso aqui constitui uma exceção ao concurso público. Por quê? Porque temporário, ele não presta concurso. Ah, professor, mas calma aí. Aqui na minha cidade tem concurso público todo ano para temporário. Não, isso não é concurso público. A minha irmã, ela é temporária. E ela quase sempre está lá prestando concurso público, né? Ela fala, eu tenho concurso público esse final de semana. Não é concurso público. Isso é um processo seletivo simplificado. É outra coisa. Ah, mas estão chamando de concurso. Estão chamando, mas não é concurso. Para selecionar o pessoal que vai atender, né, que vai atuar de forma temporária, nós temos um processo de seleção, só que isso não é um concurso público. Então, o que é? Eu vou colocar aqui, ó. Segundo, normalmente, nós vamos ter um processo de seleção. E esse processo de seleção, ele dentro do possível, ele deve ser um processo que seja impessoal, né? Por quê? Porque eu não posso utilizar a contratação temporária para contratar os meus apadrinhados. Eu tenho que fazer um processo impessoal. Normalmente isso aqui é chamado na legislação de processo seletivo simplificado. Aí aqui vem uns detalhes bem interessantes para a gente. Quando nós estudamos as regras sobre o concurso público, eu falei para vocês que concurso público tem que ser de provas ou de provas e títulos. Que concurso público não pode ser um mero exame curricular, porque necessariamente tem que ter provas, né? Pode ser de só provas ou pode ser de provas e títulos. Isso é o concurso público. Quando eu falo do processo seletivo simplificado, eu posso ter um processo seletivo simplificado com provas. Ou eu posso ter um processo seletivo simplificado simplesmente com exame curricular. Então, se a prefeitura da sua cidade fez um processo seletivo simplificado e nesse processo não tinha prova escrita, só tinha entrega de títulos, isso normalmente é considerado possível. Você pode ter um exame mais simplificado, porque é justamente o propósito desse tipo de processo. Então, aqui não tem problema de ser uma mera análise curricular. Além disso, você não precisa fazer o processo seletivo simplificado em casos de, por exemplo, urgência, né? Vamos pegar aqui uma situação. Olha, nós tivemos aí a tal da pandemia da Covid-19. Pessoal, aí tu imagina, né? Surge o negócio, você sabe que a coisa está chegando, né? Tá vindo aquela coisa catastrófica. Você precisa se preparar, precisa criar leitos de UTI, precisa preparar equipes de treinamento, equipes para fazer exame. Você vai se preocupar em fazer uma prova, fazer um... Cara, contrata essa galera de uma vez, só lança um edital e quem chegar lá na sua frente você contrata porque você precisa de gente para trabalhar. Nesses casos de urgência, nem o processo seletivo simplificado você precisa fazer. É lógico, né? Tem que tomar cuidado, não é simplesmente não fazer em qualquer situação. Mas em alguns casos é possível realizar a contratação mesmo sem processo seletivo simplificado. Tem uma coisa que muita gente me pergunta que é o seguinte: professor, o temporário, ele se submete ao quê? Ele se submete ao Estatuto dos Servidores? Ele se submete à CLT? Na verdade, ele não se submete nem a um e nem a outro. Na verdade, você aplica um pouquinho de um pouquinho de outro, mas na verdade a gente costuma dizer o seguinte, que o temporário, ele se submete a um regime jurídico administrativo.
Ou seja, é um regime jurídico de direito público. Eu sempre vejo muita gente vir me perguntar, professor, mas e nas empresas públicas e sociedades de economia mista, que tem contratação de temporário também? Não, aí lá é outra regra, que é aquele mesmo temporário que você vai ver na iniciativa privada. Aqui eu estou falando do regime jurídico administrativo de um caso mais específico, tá? Então aqui ele se submete a um regime jurídico administrativo, que é um meio do caminho, não é nem o estatuto, por exemplo, no âmbito federal não é a Lei 812, mas uma lei específica para isso, e também não é a CLT, mas, falta dizer, uma lei específica. É um estatuto. Então, às vezes a gente utiliza a expressão terceiro regime, para dizer que é uma norma específica para o temporário, tá? Não é tão importante quanto a Lei 812 no âmbito federal e como a CLT em geral, mas é uma normazinha específica ali para ditar as regras sobre o temporário. Tanto que o STF já foi chamado a se pronunciar sobre uma discussão funcional entre um temporário e a administração pública. Porque pensa comigo, se o servidor efetivo, vamos pegar o exemplo do federal, se o servidor efetivo federal tem um problema com a administração pública e processa a administração, o foro competente é da Justiça Federal. Se um empregado da Petrobras tem um problema trabalhista com a Petrobras, o foro competente é a Justiça do Trabalho. Então você tem foros distintos aqui. A pergunta é, e quem se submete ao regime temporário? Qual que é o foro? O foro é o da Justiça Comum. Então, se você é servidor temporário federal, é a Justiça Federal. Se você é servidor nem seria adequada essa expressão, né? Se você é um agente temporário. Mas se eu falar servidor temporário, também considere dessa forma. Um agente temporário, estadual ou municipal, o foro é da Justiça Estadual. Então, o foro competente aqui será o foro da Justiça Comum, estadual ou federal, conforme cada situação. Outra questão que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: quem é temporário? Ocupa cargo ou ocupa emprego público? Na verdade, quem é temporário não ocupa cargo e também não ocupa emprego público. Então não é nem cargo e nem emprego. É o que então, professor? A gente define isso aqui como uma função temporária. Você pode colocar assim, ó, isso aqui se trata de uma função pública temporária remunerada. Tanto que quando nós estudamos o conceito de cargo, emprego ou função, nós costumamos falar que a função temporária é uma função autônoma, porque ela não é um cargo público, ela não é um emprego público, ela é uma mera função. Só para você conseguir entender isso, imagina uma universidade que tem 6 cargos de professor. Um professor ou uma professora se licencia para licença maternidade. Os 6 cargos estão ocupados. Se o temporário fosse um cargo, você não teria como contratar um substituto, porque os 6 estariam providos. Então, o temporário ele só vai exercer as funções daquela professora durante o período da substituição, sem ocupar o cargo. Por quê? Porque é apenas uma função temporária que nós temos nessa situação. Último assunto para falar dos temporários é o assunto triste, né? Pessoal, olha só. Infelizmente, a administração pública tem uma prática de utilizar os temporários para substituir ou para realizar a contratação que, na verdade, deveria ser contratação de servidor efetivo, né? É uma briga eterna. Mas aqui nós vamos estudar o que deveria ser. Então, segundo o entendimento do STF, a função temporária não pode ser utilizada para o desempenho de funções meramente burocráticas. Por exemplo, você não pode contratar um temporário para exercer o cargo de contador, porque isso é uma atividade burocrática. Você precisa do temporário
para o dia a dia. Essa atividade não é uma atividade de excepcional interesse público. Você precisa, por exemplo, prestar contas todo ano, fazer a contabilidade do órgão todo ano, emitir os balanços periodicamente. Então isso aqui, essa função meramente burocrática, não poderia ser substituída por um temporário. Outro caso, você também não pode, segundo o entendimento do STF, utilizar a contratação de temporário para as chamadas funções que sejam permanentes ou ainda que sejam ordinárias do órgão público. Aqui vem um problema, né? Qual que é o grande problema? Vou pegar um exemplo para vocês. Todo ano, todo santo ano, você tem que ter contratação de professor para a rede pública de ensino. Todo santo ano tem que ter professor para a rede pública de ensino. Pois todo santo ano uma prefeitura vai lá e lança a contratação de temporário. Ah, o ano letivo está chegando, aumentou a demanda de alunos. É incrível, né? Porque sempre é a mesma justificativa. Aumentou a demanda de alunos, não dá tempo de fazer concurso público, nós vamos fazer um processo seletivo simplificado para contratar temporário. É um absurdo, mas acontece. E aí qual que é o argumento deles? O argumento deles sempre é um aumento excepcional da quantidade de alunos, que nunca é excepcional, ou que não vai dar tempo de fazer um concurso público, né? O STF ele já se pronunciou sobre esses casos e diz o seguinte, não pode. Porém, em situações excepcionais, você não pode deixar a população sem atendimento. E aí o que acaba acontecendo? Essa situação aqui acaba sendo o escape que a autoridade pública acaba adotando. O que acontece? Salvo situações excepcionais, você não poderia contratar o temporário para funções permanentes ou ordinárias. Nesses salvo situações excepcionais, é que muitas vezes acabam surgindo casos em que você contrata professor, contrata médico, contrata enfermeiro, entre outras atividades, de forma temporária, alegando que é uma situação em que o antigo prefeito não fez o concurso, não se prepararam, não teve planejamento, não teve isso, e você está precisando do pessoal, senão não vai ter professor na escola. E aí eles vão lá e fazem a contratação de temporário. De qualquer forma, para fins de prova, nós temos que guardar o entendimento jurisprudencial. E o entendimento jurisprudencial é esse que a gente está colocando aqui no nosso quadro. Galera, agora eu vou avançar aqui para falar com vocês sobre o direito de associação sindical e o direito de greve. Isso aqui é avançando na Constituição, na verdade agora voltando um pouquinho lá para o inciso 6. O inciso 6 da Constituição fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O que quer dizer a livre associação sindical? Logo depois que você ingressar no cargo público, alguém vai chegar e vai aparecer e vai te pedir para você, nós somos aqui da nossa associação, né? A nossa classe, a nossa categoria precisa de representatividade. E de fato, muitas vezes, precisa mesmo para poder proteger aí de uma série de coisas políticas que podem acontecer. Isso é livre, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, você pode se sindicalizar, isso é um direito assegurado na própria Constituição Federal. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a sindicalização, ela no serviço público, ela não tem os mesmos efeitos que você vê na iniciativa privada. Porque o sindicato lá da iniciativa privada, ele tem determinados poderes, determinadas prerrogativas, ele debate vários temas da categoria, representando a categoria, inclusive nas tais das convenções coletivas de trabalho. Só que no servidor público, ele é estatutário, ele se submete a uma lei. Um acordo nunca poderá estar acima, ou não vou dizer nunca, né, mas por si só, não poderá estar acima de uma lei. E aqui é que vem o pulo do gato. Mesmo que você tenha uma associação sindical, você não pode, por meio de uma reunião do sindicato, negociar a remuneração do agente público, né? Inclusive tem súmula do STF tratando do tema, falando que a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva, né? Por exemplo, reuniu o sindicato, fez lá uma votação, deliberou e fez qual que é o valor
da categoria. Olha, eles até fazem isso, mas não para definir o valor, para definir uma proposta que eles vão enviar para a administração pública pedindo, ó, nós entendemos que nós deveríamos ter esse reajuste aqui, ou deveríamos ter essa nova remuneração aqui. Até tem essa conversa, mas não é a convenção coletiva que vai fixar. Por quê? Princípio da legalidade. A remuneração dos servidores públicos é definida em lei e não por meio de uma convenção coletiva de trabalho. Sobre a parte de associação sindical, é basicamente isso aqui que é importante. Eu vou trazer daqui a pouco mais um outro ponto, dando destaque a essa parte do servidor público civil aqui para explicar para vocês. Agora nós vamos falar do direito de greve. Pessoal, o direito de greve, segundo a Constituição Federal, ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Galera, aqui tem um monte de coisa que nós precisamos ficar atentos, tá? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que o artigo 37, inciso 7, esse artigo 37, inciso 7, ele está falando do servidor efetivo. Ou melhor dizendo, né, eu vou até melhorar isso aqui, o artigo 37, inciso 7, está tratando de quem se submete a um regime de cargo público. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque esse artigo aqui, ele não é direcionado ao empregado público. Por que ele não é direcionado ao empregado público? Porque o empregado público, ele segue as regras da iniciativa privada. Ele segue o direito de greve, que é o mesmo direito de greve de quem trabalha numa empresa particular. E aí lá são outras regras. Por quê? Porque você tem uma lei, teoricamente, nós teremos que ter duas leis sobre greve. Você teria que ter uma lei específica para os servidores públicos e uma lei específica, ou melhor dizendo, né, uma lei para os empregados em geral. Então, uma lei para os servidores e uma lei para os empregados em geral. Por quê? Porque os dois dispositivos constitucionais que fundamentam esse direito de greve são diferentes. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Eu não estou dizendo que o empregado público não tenha direito de greve. Pelo contrário, ele tem direito de greve. O servidor público também tem. Só que aqui nós teremos normas diferentes para tratar da greve dos dois. E com um ponto muito, mas muito importante. Para os empregados, seja o público ou o privado, a regra constitucional que trata da greve é uma regra constitucional que, por si só, produz efeitos. Então, eles têm assegurado o direito de greve. É uma norma de eficácia contida. Ela pode ser restringida com os condicionamentos criados pelo legislador. Para o servidor público, é uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, se não houver lei, o servidor não poderia exercer a greve. Pegou a diferença? Empregado, com ou sem lei, pode exercer greve. Servidor somente poderia exercer greve se houvesse lei. E aí aqui a gente começa a discutir essa questão, porque o que acontece? Para os servidores públicos, então, a norma constitucional que assegura o direito de greve é uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, se não houver regulamentação, não seria possível exercer o direito de greve. Mas lá no direito constitucional, você já ouviu falar que existe um instrumento, né, que serve para proteger a sociedade sobre a mora do legislador. Ou seja, você tem um direito constitucional e esse direito constitucional não pode ser implementado porque não foi editada a lei. É o mandado de injunção. Diversos mandados de injunção foram interpostos junto ao STF falando o seguinte, olha, nós somos servidores públicos, a Constituição nos assegura o direito de greve,
e até hoje a lei não foi editada. O STF, durante várias vezes, dava a decisão mandando ou informando o legislativo, falando: ó, vocês têm que editar essa lei da greve do servidor, ó, você tem que editar a lei da greve do servidor. E essa lei nunca saiu do papel. Até que um dia o STF chegou e bateu o martelo. Aí o STF pegou e falou o seguinte: olha, ok, não tem norma regulamentando a greve dos servidores. Então, enquanto o legislativo não editar uma norma que regulamente o direito de greve dos servidores, será aplicável a eles a mesma lei que trata da greve para os trabalhadores em geral. Ou seja, nós pegamos emprestado uma lei que é aplicável aos trabalhadores e também aos empregados públicos, né, aos empregados em geral, e essa lei está sendo aplicável aos servidores públicos no que couber. NQC é no que couber, porque é lógico que uma coisinha ou outra ali não fica redondo, porque são regimes diferentes. Então, por hora, o servidor público pode exercer greve? Pode. Qual é a lei que dita as regras da greve do servidor público? Por enquanto, é a mesma lei aplicável à iniciativa privada. Em quanto tempo que isso vai durar? Até que o legislador edite uma lei que trate da greve dos servidores públicos. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada, que não foi regulamentada, mas o STF concedendo uma decisão de forma concretizadora, determinou a aplicação aos servidores públicos da mesma lei que se aplica à iniciativa privada para que eles possam exercer esse direito de greve no que couber. Pessoal, tem um ponto muito interessante para a gente discutir, que é sobre a questão do desconto. E olha só, o STF foi chamado a se pronunciar sobre a questão do desconto dos dias não trabalhados quando o servidor público entrar em greve. O STF disse o seguinte: se o servidor público entrou em greve, no momento em que ele entra em greve, ele não está trabalhando. Você tem que pensar comigo o seguinte: a lógica é essa. Eu trabalho de um lado e eu ganho pagamento por esse meu trabalho. No momento em que eu entro em greve, né, vamos dizer assim, ó, isso aqui é o normal. Isso aqui é o normal. No momento em que eu entro em greve, eu não trabalho. E qual que é a consequência lógica? Eu não recebo pagamento. Pessoal, porque a greve é uma medida extrema. É um direito constitucional, mas é uma medida extrema. No momento em que você entra de greve, é como se fosse uma queda de braço, né? Você tentou todas as negociações possíveis, não conseguiu, vamos entrar em greve. Você cruza o braço de um lado, mas o empregador, ele também, entre aspas, cruza o braço dele, ele também suspende o pagamento. Essa é a regra da greve. E aí nós vamos ver quem pode mais e quem pode menos para fazer a negociação. Então é uma forma extrema de gerar uma negociação final para a gente chegar a um acordo. E a questão é o seguinte: quando o servidor público entra em greve, a remuneração dele é cortada. Por quê? Porque você corta o vínculo funcional. E aqui é um ponto muito importante para a gente. O pagamento é cortado, seja numa greve lícita ou seja numa greve ilícita. Calma, professor, eu estudei diferente. Não, você não estudou diferente. Talvez você entendeu errado. E eu vou explicar para vocês agora como é que funciona essa questão. Então, olha lá. Vamos trabalhar aqui como é que funciona a questão do corte de pagamento. Então, eu coloquei assim, ó, é lícito, e não só é lícito, como é um dever. No momento em que o servidor público entra em greve, você cortar o pagamento dele. Ele não vai trabalhar, mas também não vai receber. Essa aqui é a regra. Vai cortar o pagamento. Esse corte de pagamento somente não vai se aplicar
se a greve foi iniciada em virtude de uma conduta ilícita do poder público. Uma conduta ilícita da administração. Aí agora eu vou dar para vocês 2 exemplos. Pessoal, a legislação exige uma série de regras para você exercer greve. Vai ter que ter uma tentativa de negociação, você vai fazer lá diversos procedimentos, até que vai chegar no momento extremo que é a greve. Vamos supor que os servidores públicos estão pedindo uma revisão geral anual, né? É aquela para recompor o poder de compra em virtude da inflação. Aí eles vão lá e pedem para a administração, nós queremos uma revisão geral anual, porque faz 3, 4 anos que vocês não concedem, nós queremos tantos por cento. A administração pública começa a negociar e fala, nós não podemos dar isso que vocês estão pedindo, nós vamos dar 1/10 do que vocês estão pedindo. A categoria se reúne e diz, não, isso a gente não aceita, a gente quer só a inflação, só isso que nós estamos querendo. A administração pública fala que não tem dinheiro para conceder aquilo e diz que não vai dar, que o máximo que ela pode dar é aquela proposta anterior. Eis que então os servidores públicos, atendendo a todos os requisitos definidos em lei, entram em greve. Observam a questão do prazo mínimo de informar a população, o percentual mínimo que tem que continuar trabalhando, observam tudo. Então a greve é totalmente lícita. Mas eu vou perguntar para vocês, o que a administração pública fez? Não conceder a revisão geral anual é ilícito? Não, não é. O STF disse, inclusive, que a concessão da revisão geral anual não é obrigatória. Então aqui você tem uma situação em que a greve é lícita e a conduta da administração também é lícita. Nesse tipo de situação, corta o pagamento. Por quê? Porque é lícita a greve, mas também é lícita a conduta da administração. Segunda situação. Os servidores públicos estão pedindo aumento, etc. e tal, a administração diz que não tem dinheiro, né? Aí os servidores públicos entram em greve e cortam totalmente a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não observam prazo mínimo, ou seja, a greve dos servidores é ilícita e a conduta da administração é lícita, pelo menos a priori ela é lícita. Corta o pagamento? Sim, corta o pagamento. Agora, terceiro e último exemplo. Os servidores públicos estão tendo sucessivos atrasos nos seus pagamentos. Eles notificam a administração e falam, tem que parar de atrasar isso aí. Se você atrasar mais uma semana, nós vamos entrar em greve, porque nós precisamos de dinheiro para viver. Chega no dia pedido, a administração não paga os servidores. Eles entram em greve por causa de atraso, por causa de falta no pagamento. Aí vamos analisar aqui. A greve dos servidores foi lícita? Vamos supor que está tudo certo. Os servidores públicos observaram os requisitos definidos em lei. A conduta da administração foi lícita? Não, porque não pagar é ilegal, é ilícito. A administração pública tem o dever de pagar no prazo. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que qual foi o motivo da greve? Uma conduta ilícita da administração. Por que eu trouxe todos esses exemplos? Porque eu vejo muita gente fazendo, é o velho problema das pessoas hoje em dia de fazer leituras superficiais. Eles leem assim, se for conduta ilícita, tem que descontar. Não, não é isso. Se a greve é lícita ou ilícita, não me importa. A natureza da greve é irrelevante. Se a greve é lícita ou ilícita, nos dois casos tem desconto. A questão é, a origem da greve, o porquê da greve, foi algo lícito do poder público? Pessoal, não conceder reajuste é lícito, infelizmente é. Ou felizmente, a depender do seu ponto de vista filosófico. Mas atrasar os pagamentos, por exemplo, é uma conduta ilícita da administração. E essa conduta ilícita da administração, ela dá causa a uma greve e, nesse caso, não pode cortar. Então, se foi uma conduta ilícita do poder público, como a falta de pagamento, não pode ter corte dos pagamentos dos servidores públicos. Mesmo assim, mesmo com esse dever de realizar o corte de pagamento, né, exceto quando a greve decorrer de conduta ilícita da administração, é possível eu realizar um regime de compensação, ou seja, eu posso compensar. O que é isso aqui? Isso aqui com certeza você já viu aí na sua cidade. Os servidores entram em greve,
a administração corta o pagamento, eles ficam negociando até o momento que eles firmam um acordo. E aí nesse acordo, muitas vezes tem lá, ó, nós vamos compensar esses dias paralisados nesse final de semana, nesse feriado, assim, assado, para conseguir compensar os dias e ficar igual. Ou seja, é uma forma de você ter uma cartilha de negociação. A prefeitura corta o pagamento e diz, ó, se vocês voltarem, eu permito compensar. E aí aqui entra dentro da negociação. Na compensação, os servidores vão trabalhar além do normal para conseguir compensar os dias paralisados e com isso receber aquele dinheiro que foi cortado. Pode compensar, não é obrigatório. Pode ter compensação. Então, deve cortar o pagamento e pode ter a compensação. Pessoal, últimos 2 tópicos sobre a greve. Primeira situação que eu tenho que trazer aqui para vocês sobre a greve é que o STF entende que é inconstitucional. É inconstitucional uma lei que considere, que venha capitular lei que enquadre como falta grave o exercício de greve. Porque, pessoal, a greve é um direito constitucional. Não pode ir à lei e dizer que greve é uma falta grave, né? Se a greve está dentro das condições definidas da legislação, isso não é uma falta grave, tá? Então, o simples fato de você entrar em greve não pode ser considerado uma falta grave. Inclusive, não pode ser uma conduta para gerar a reprovação no estágio probatório. Tem leis por aí que vedam que o servidor público que não é estável, o servidor público que está no estágio probatório também, que eles não podem exercer greve. Essas leis são inconstitucionais. O fato de você estar no estágio probatório não impede que você goste de greve, desde que você observe os pressupostos para isso, né? Então não pode uma lei considerar falta grave ou uma lei desabonar a avaliação do servidor pelo simples fato de ele participar de um movimento grevista. Último assunto, esse assunto aqui já deu bastante o que falar, e esse assunto aqui é um assunto que trata de policial civil. Por que eu não estou falando de policial militar aqui? Porque daqui a pouco nós vamos ver que policial militar não pode exercer greve, tá? Então essa lei aqui é para os policiais em geral, que não são os militares. Eu utilizei policial civil aqui. Não só o policial civil, como também os demais servidores da área de segurança pública. Então, policial civil e demais servidores da área de segurança pública, o STF entendeu que eles não têm assegurado o direito de greve. Então, gozar greve, nesse caso aqui, é inconstitucional. Eles não têm assegurado o direito de greve. Policial civil e membros de segurança pública. Foi uma decisão do STF considerando outros valores estabelecidos na Constituição, como a supremacia do interesse público e também todo um direito da coletividade, né, que teria nesse caso aqui, e o princípio da continuidade, porque quando um policial civil entra em greve, ele acaba causando toda uma repercussão para toda a sociedade. Então, no caso do policial civil, você tem que negociar de outras formas a concessão dos direitos que eles têm, né? Inclusive, o STF entende que nesse tipo de situação, o poder público é obrigado a participar de uma negociação, justamente porque eles não podem gozar de greve para fazer uma pressão maior nesse sentido. Ah, professor, mas na minha cidade, o policial civil gozou de greve, inclusive estava na mídia, não sei o que lá. Gozou, mas é errado. Não poderia. Tanto que isso deve ter gerado um fuzuê jurídico para você resolver depois. Inclusive, pessoal, quando a gente fala de direito de greve, é importante você ficar atento na redação do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, militar não tem greve. Seja o militar das Forças Armadas, seja o policial militar, seja o bombeiro militar, eles não podem nem ter sindicalização e nem greve. Por quê, professor? Porque isso é um padrão que foi estabelecido na Constituição Federal a partir da natureza da militarização. Então não tem greve e não tem
associação sindical. O policial civil não entra nessa regra direto, né? Porque ele não é um policial, ele não é um militar. Então ele fica fora. Mas o STF se pronunciou com uma decisão com repercussão geral, dizendo o seguinte: o direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, tá? Então, tanto o pessoal da segurança em geral quanto o policial civil, aí, por exemplo, aqui, policial federal, por exemplo, é a área de segurança pública, eles não podem gozar da greve. Aí o 2 diz assim, ó, é obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Qual que é a ideia? Eles não podem gozar de greve, mas o poder público tem que estar participando ali das discussões, justamente porque seria o meio que eles teriam para discutir os seus direitos, tá? Isso é uma decisão do STF, então é muito importante para a gente, para fins de questões de prova. Ele fala assim, ó, sob qualquer forma ou modalidade, é porque não tem só aquela greve que eles param efetivamente de trabalhar. Tem aquela, você já deve ter ouvido falar em Operação Tartaruga, em que eles continuam trabalhando, mas o volume de trabalho cai significativamente. Eles continuam trabalhando, mas só conduzem os processos mais urgentes. Mesmo esse tipo de modalidade de greve também não pode ser exercida. Professor, mas o pessoal aqui entrou em greve. Eu sei, mas estava errado. Isso aí com certeza gerou um problema jurídico gigantesco, talvez alguma discussão de anistia ou penalização dos responsáveis pelo movimento grevista. Pessoal, vamos resolver uma questão de prova. Ela diz assim, ó, conforme a jurisprudência do STJ, no setor público, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público ao pagamento referente aos dias não trabalhados, podendo haver compensação dos dias de greve. Esse é tanto o entendimento do STJ, quanto mais recentemente também do STF. A administração pública deve proceder aos descontos dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Permitir a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi promovida por conduta ilícita do poder público. Então aqui nós temos 3 pontos. Primeiro ponto, se entrar em greve tem que ter desconto. Segundo ponto, pode compensar. Terceiro ponto, não tem desconto se a origem da greve foi uma conduta ilícita do poder público. Não estou discutindo a natureza da greve, estou discutindo a origem da greve, que teria sido uma conduta ilícita do poder público. Aí não poderia ter desconto. Nesse caso, o quesito está devidamente correto. Outra questão. Conforme a jurisprudência do STJ, no setor público, a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo. Acho que essa aqui foi a mesma questão que nós vimos anteriormente. Eu acabei não trocando a questão aqui. Mas só para tratar com vocês aqui, o que eu queria trazer nessa questão, que faltou trocar a questão, tá? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V meu aqui, mas eu queria tratar a súmula 316 do STF, que diz que a simples adesão à greve não constitui falta grave, né? Tanto que é inconstitucional uma lei que faça isso. E segundo, a simples circunstância de servidor público estar em estágio probatório não é justificativa para demissão, com fundamento na sua participação no movimento grevista por período superior a 30 dias. A ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em movimento grevista por faltas injustificadas, tá? Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, antes de qualquer dúvida, é Ctrl+C, Ctrl+V do site do STF. Pessoal, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o simples fato de você gozar de greve não é falta grave. O simples fato de você gozar de greve não é motivo para um servidor em estágio probatório ser reprovado no estágio probatório, né? Estou falando assim, o simples fato. Claro, não estou discutindo outras questões eventualmente que surjam nesse caso. E a última questão diz para a gente o seguinte, conforme o STF, no que se refere às carreiras de segurança pública, o exercício do direito de greve é vedado aos policiais civis
e a todos os servidores que atuem diretamente na área de segurança pública. Esse é o nosso gabarito, a letra A, conforme vimos anteriormente ao longo da aula. Permitido aos servidores públicos civis e aos militares. Militar não pode. Ah, pessoal, se a questão falar genericamente que o servidor público civil pode gozar de greve, você fala que está certo, né? Porque essa é a regra. Só se ele entrar no detalhe do policial civil, é que aí você sabe que o policial civil e servidores da segurança pública não podem. Mas genericamente é expresso na Constituição. O servidor público civil tem direito à sindicalização e também direito à greve. Permitido apenas aos policiais civis, salvo em caso de estado de sítio ou defesa. Não, não é permitido, né? Permitido apenas aos policiais civis também não. Vedado aos policiais civis, salvo se essa atividade for suprida por órgão da iniciativa privada. Não, né? Não existe nem essa possibilidade. Com isso, o gabarito dessa questão é a alternativa A, e assim nós fechamos esse bloco da nossa aula. Um grande abraço.